Olá, amigones, eu sou o Anderson, mas você pode me chamar de Neno, e você está no Games on the Table. E hoje a gente vai falar sobre o Dixit. É um jogo que já ganhou vários prêmios, que ele é um jogo muito jogado para pessoas que têm grupos grandes, né? Principalmente grupo família. Às vezes eu tenho 8, 10 pessoas, 7 pessoas, e o Dixit é sempre bem-vindo. Dixit vem do latim, né? Significa, acho que dito, ou ele disse, em latim. Vamos ver se tem alguma especificação aqui. 8 anos ou mais. Essa versão é a primeira de 3 a 6 jogadores, 30 minutos, eu acho que até menos do que isso. Mas na versão Odyssey, que a gente vai conversar um pouquinho, que dá algumas opções novas de jogo, você pode jogar até 12 jogadores, tá bom? Vamos ver o que tem aqui dentro. Deixa eu mexer um pouquinho no ângulo aqui. Acho que assim fica melhor. Esse manual aqui, ele é interessante que vem também em português, ok? Então, se você comprar o jogo pela Galápagos Jogos, é lógico que vai estar em português, né? Mas se você comprar também fora, que é essa versão aqui, que eu comprei gringa, você vai ter a versão em português. Aí tem em inglês, em espanhol, em francês e por aí vai. Tá bom? Vou colocar isso daqui aqui. E o que nós temos aqui? Nós temos esses marcadores. Essa aqui, essa versão eu nem uso mais, tá bom? Então eu sempre, depois que eu comprei a Odyssey, eu nem uso mais esses marcadores, tal, de várias cores aqui para você votar na carta que você escolher. Depois eu vou explicar, tá bom? De 6 cores diferentes. Você vem também com esses coelhinhos, né? Esse daqui, eu acho que do lado do Takenoko, também é um jogo que ganha aquela classificação fofucho, o jogo fofinho da mamãe. Esse daqui é um tabuleiro. Nossa, esse coelho tá esmagado aqui, ó. Estranho, né? Tá bom. Que também é um marcador de pontos, ok? Você pode caminhar aqui e quando chegar nos 30 pontos, acaba o jogo, ou quando acabar a coluna de cartas. Aqui também tem as cartas, né? Deixa eu só mostrar o final da arte aqui dentro. Ó. Tem um lago. Muito bacana. Esse daqui, uma das caixas muito joia. Interage com o jogo. As cartas então estão nas caixas do Odyssey, que acho que muda a ilustração, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Muda um pouquinho a ilustração. Esse aqui é que eu mostrei. Esse aqui é o do Odyssey. Deixa eu mudar o ângulo aqui. Do Odyssey, muda a ilustração. 8 anos, 3 a 12, 30 minutos também. Family. Odyssey. E esse aqui é o que? Esse daqui é as traduções das regras aqui já tem aí no Ludopedia ou no Ilha do Tabuleiro, enfim, você acha fácil isso. O Odyssey ele dá algumas opções de regras que a gente vai ver aqui. E você tem a grande coqueluche do jogo, que são as cartas, né? Então são figuras abstratas muito bacanas. Esse aqui é do primeiro. Como eu comprei o primeiro, o segundo, que é só um deck de 84 cartas, e o Odyssey, que foi a terceira versão aí, que também tinha mais 84 cartas, então dá quase, sei lá, 200 e tantas cartas aí, 250 cartas por aí. E as figuras são muito legais, entendeu? Então, ideia para o jogo não vai faltar. Pessoal que gosta de arte aí pira nessas imagens aqui, né? Aqui, ó.
Então tem muita coisa legal. Bom, isto posto, vamos ver como é que funciona o jogo. O jogo é simples. Cada jogador vai receber 6 cartas. Então eu vou separar aqui, tá bom? Vou fazer o setup rapidinho para não perder tempo no vídeo. Então em cada rodada, cada jogador vai ter a oportunidade de ser o narrador. Vou começar pelo jogador azul, tá bom? E cada jogador recebe 6 cartas, tá? Cada jogador vai receber 6 cartas. Então essa daqui não é a mão do jogador azul, tá bom? Só estou dando um exemplo aqui. E ele vai ter que fazer uma frase com as cartas que ele receber. Então, nossa, essa carta é muito bacana, hein? Essa carta aqui, muito reflexo aqui por causa do sleeve. Essa carta aqui é muito bacana. Você pode inventar uma frase aqui. Cartas difíceis também aqui, hein? Sei lá, colocar essa aqui e colocar assim, mais um na multidão, né? Depois eu vou explicar como é que você tem que fazer a frase, porque, bom, vamos lá. Se todo mundo acertar qual que é a sua carta, você ganha 0 pontos. Se todo mundo errar qual que é a sua carta, você ganha 0 pontos. Então o que você quer? Você quer que uns acertem e outros não. Então a sua frase ela não pode ser tão complexa a ponto que ninguém possa acertar e também não pode ser tão óbvia a ponto que todo mundo possa acertar. Então você não pode colocar assim o cacho de uvas olhando para o além. Todo mundo vai acertar essa carta. Você também não pode colocar sei lá, uma frase muito complexa que ninguém possa descobrir que é essa carta. Eu vou dar um exemplo aqui do jogador azul. Eu não vou abrir as cartas dele. Eu vou te dar um exemplo de frase que o jogador azul vai falar e você vai participar do jogo, tá bom? Você escolhe uma cor aí para você e você vai participar do jogo. Vamos lá. O jogador azul aqui escolheu a frase "O perigo está por perto", tá bom? Então eu já separei de antemão, ele vai separar a carta dele. Aqui a gente usa como tem a mesa um pouquinho grande, a gente usa isso daqui, vai passando, a galera vai colocando dentro, né? Então essa daqui, essa eu já havia separado, é a carta do jogador amarelo, essa é a carta do jogador branco, vamos fazer assim, essa daqui é a carta do jogador verde, do rosa e do vermelho. Aí eu vou pegar tudo isso, vou embaralhar, bom, e vou colocar, deixa eu ver se a câmera vai pegar legal, depois eu acho que eu vou ter que corrigir um pouquinho, espera aí, vou fazer um barulhinho aqui. Então, o perigo está por perto, vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês cada carta, tá bom? Então a gente tem aqui as 6 cartas, tá? Da esquerda para a direita, essa é a carta número 1. O perigo está por perto. Essa daqui é a carta número 2. O perigo está por perto. Número 3, prepara aí que você vai votar também. Ok? A número 4, perigo está por perto. A número 5, perigo está por perto. E a número 6, o perigo está por perto. Qualquer dica que o jogador dá, qualquer coisa que ele fale pode ser usado para
para facilitar ou para dificultar. Então a gente pede para o narrador só falar a frase e depois não falar mais nada. Então o jogador azul ele não vai votar. O jogador amarelo, digamos que ele vai votar... Vamos lá, o jogador amarelo ele vai votar na 3 aqui, ó. Então ele separa a 3. Aqui está o voto dele, tá bom? O jogador branco ele vai votar na 4. Então ele vai separar o voto dele aqui. O jogador verde tá de ponta cabeça aqui, mas ele pode girar para dar uma olhada. Ele vai votar na 1. Ele põe os votos dele aqui. O jogador rosa vai votar na 2. Ele separa aqui. E o jogador vermelho, ele deu uma olhada naquela carta 6. Aqui. Opa. Só aqui. Ele vai voltar lá na 6. Lá naquela carta tem uma aranha. Então, todo mundo vai revelar os seus votos. E eu peço que você vote também. Qual que você acha que é a carta que tem mais a ver com a frase "o perigo está por perto"? Será que é a 1? Da bailarina com a sombra por trás? Será que é a 2? Do lobo com o olho? Será que é a 3? Essa aqui, bem típica, né? Será que é a 4? Então, você tem mais do que uma carta que tem a ver com a frase. 5, mostrando de novo para você escolher, mudar, tá bom? Vou pegar aqui o azul, ó. Eu vou colocar, ele vai colocar aqui qual que é a carta que ele escolheu. Então, essa situação aqui, mas Anderson, tem várias cartas que tem muito a ver com a frase. Isso acontece no jogo. Por quê? Porque se você não colocar uma frase muito específica, muito difícil, colocar frases mais abrangentes, aí você pode usar frase, pode usar letra de música, poema, pode fazer mímica, o que você achar que pode traçar uma linha de comunicação que as pessoas possam entender. É interessante você também olhar para o público que está, né? Se tiver criança... às vezes são algumas frases bem subjetivas, você tem que relevar e colocar alguma coisa mais simples. Eu jogo com a minha filha de 10 anos, então tem algumas frases que a gente não leva à frente porque ela não vai saber, né? Às vezes são frases que remetem a algum filme, alguma coisa que não é um filme infantil, que ela não assistiu, ou algo mais, e a gente descarta. Faz uma nova frase. Mas essa situação acontece porque os temas estão emaranhados aí nas cartas. E eu só estou enrolando aqui, gente, para dar tempo para você ter certeza da frase que você quer. E, são muitas cartas, cara. Cara, são muitas. São muitas cartas que tem no jogo. Você juntando ali as 3... Tem mais, né? Isso daqui eu só tenho as 3 primeiras, né? Foram lançados muito mais aí. Então, carta e ideia na cabeça do peão não vai faltar. Tem mais um pouco aqui. É isso. Peraí. Pra gente não ser injusto com nenhuma carta. Então, tem mais isso aqui. Cara, é isso aqui de carta, bicho. Mais o que tá aqui. E mais as 6 cartas que eu peguei aqui com o negócio da uva. Então, é isso de carta, tá bom? Nunca tive que começar um jogo de novo porque embaralhar as cartas, porque usaram-se todas. Não, a gente costuma... Quando chega no 30 lá, a gente termina. Mas o Odisseia eu vou mostrar outras coisas que a gente faz. Então, o que aconteceu? O amarelo votou no 3, ok? O branco votou no 4. O verde votou no 1. O rosa votou no 2. E o vermelho votou no 6. E você tá com quem aí, hein? Qual que você acha que é a carta?
a carta do azul, que é o perigo está por perto, é a carta 1. Então, o que acontece? Como eu já disse, se ninguém acerta, né, se o verde tivesse votado em outra carta, o azul marca 0 pontos e todo mundo marca 2 pontos. Se todo mundo tivesse acertado a carta do azul, o azul marcaria 0 pontos e todos os outros jogadores marcariam 2 pontos. Como o verde foi na carta do azul, o azul marca 3 pontos e o azul marca 3 pontos e o verde também marca 3 pontos. Ok? Os demais jogadores, eles vão marcar os pontos de quem votou na carta deles. Ou seja, você não pode votar na sua carta, mas outras pessoas porventura, podem vir a votar na sua carta. Se eles votarem na sua carta, você ganha um ponto extra. Tá bom? Nas regras do Odisseia, esse ponto extra tem um limite de até 3 pontos extras. Ok? Então, o rosa votou nesse número 2. Não é a carta dele, eu não lembro a distribuição correta das cartas aí, mas quem for o dono dessa carta vai ganhar 1 ponto, quem for o dono dessa carta vai ganhar 1 ponto, quem for o dono dessa carta 1 ponto, e o dono da carta 6 também vai ganhar 1 ponto. Então vamos imaginar aqui, ó, essa situação de pontuação, ok? Então a gente vou arrumar aqui os coelhinhos. Então eu costumo ir pela ordem da mesa, tá bom? Então a gente tem aqui, primeiro colocar para cá, o jogador azul. Deixa eu mudar o foco um pouquinho. A gente tem o jogador azul. Ele marcou 3 pontos, ele era o narrador. Então você vem aqui com o jogador azul, 3 pontos. A gente tem depois disso o jogador amarelo. O jogador amarelo não votou na carta dele, mas a carta aqui, vamos supor, eu não lembro qual que era a carta de cada um, só dando um exemplo, mas essa carta aqui era do jogador amarelo, então ele vai ganhar 1 ponto porque votaram na carta dele, tá bom? O jogador branco, ele votou na 4, ele não marcou os 3 pontos, mas só que essa carta número 3 aqui era a carta dele. O jogador amarelo votou nessa carta, então o jogador branco vai ganhar 1 ponto. Tá joia? O jogador verde, aqui ó, vou colocar ele mais para cá um pouquinho. O jogador verde, ele votou na carta do narrador, ele ganhou 3 pontos. E essa carta aqui, a número 4, que o branco votou, era a carta do jogador verde. Então ele ganhou 1 ponto extra. 4 pontos. Ok? O jogador rosa, ele não votou na carta do narrador, mas o jogador vermelho votou na carta dele aqui, ó, que é a carta número 6. Então, o jogador rosa vai ganhar 1 ponto também. Ok? E o jogador vermelho, ele errou a carta rosa e o vermelho aqui, no cantinho. Ele não votou na carta do narrador, a carta dele era essa aqui, né? Eu não sei exatamente de quem era quem as cartas, mas vamos supor que era essa, então ele errou, ninguém votou na carta dele, ele permanece com 0 pontos. Isso é uma rodada de Dixit. O jogo pode acabar com 30 pontos, ou, se você quiser, se você só tiver primeiro deck de cartas, 84 cartas, você pode usar até o final do deck. Quem tiver mais pontos, você só vai precisar anotar. Se alguém passar dos 30 pontos, aí você precisar de alguma forma anotar aí para ele poder somar os pontos no final. No final da rodada, né, depois de estarem recolhidos as pontuações de cada jogador, que joia. Pronto. Cada jogador recebe uma nova carta, né? Porque
precisa repor a mão de 6 cartas e o narrador é o próximo jogador da esquerda ou da direita, né? E continua até o final do jogo. Para um jogo com 3 jogadores, o que é raro jogar Dixit com 3, cada jogador recebe 7 cartas e na hora de colocar as cartas, você coloca 2 cartas, né? Então, imaginando que isso fosse um jogo para 3, o narrador põe uma e os outros jogadores põem 2. Então vai ficar 5 cartas na mesa, né? Sendo que 2 você já sabe que é sua, né? Então, entre as 3, você vai ter um campo menor de escolha aqui, né? Por isso que ele não é nem para 3 jogadores. Esse jogo é para 5, 6, no mínimo 5, cara, para ser um jogo bacana. Agora vamos lá, vou mostrar para vocês o que vem no Odyssey, tá bom? Antes eu vou mostrar para vocês a caixinha do Dixit do 2, que só vem com 84 cartas, tá bom? Pequenininha assim, só vem as cartas, tá bom? Vamos lá para o Dixit Odyssey, que é essa caixa com essa ilustração aqui, tá bom? Que eu já mostrei para vocês. Aqui são as regras. O que vem nele? Vem 12 novos coelhinhos, tá bom? Com 12 cores diferentes, lógico. Vou deixar aqui. A gente vem também com esses marcadores aqui, ó, 12 marcadores, cada jogador vai escolher um, né? De cores diferentes, que são as mesmas cores dos coelhos ali, tá bom? Esses 12 marcadores. Vamos deixar eles aqui assim. A gente vem também com esses 24 pininhos, 12 vermelho e 12 verde, que você vai anotar aqui, né? Qual o número da carta. E você também tem esse tabuleiro bacana aqui, ó. Bom, que tem algo bacana e tem algo não muito bacana. Você vai colocar as cartas aqui assim, ó. Bom, tirar essa turma para cá. Então aqui na numeração, imaginando que tem, sei lá, 6 jogadores, você não precisa colocar em ordem, né? Você põe onde você achar que deve colocar, né? 4, 6 lá. É bem bacana esse tabuleiro aqui. O problema dele é que se você tá, por exemplo, nesse jogo para 6 jogadores, né? É complicado você colocar a galera aqui para fazer a pontuação, né? Então, ó, já começa 5, 6, né? Colocar uma coisa assim meio de lado, vamos ver se dá pra... Bom, do outro lado lá, né? Acho que dá para ver melhor assim, ó. Isso. Então, se você tá aqui com esse daqui no 3, esse daqui no 2, né? Mesmo que eu tire um pouquinho aqui, ó. Esse aqui permanece no 1, esse aqui tá no 4, esse aqui também tá no 4, vamos imaginar que é o começo do jogo. E esse aqui tá no 3, aqui assim, ó. Fica complicado, né? Se alguém bater um pouquinho aqui, sempre tem aquele jogador, vamos pegar, não sei, acabou, já era. Então, o que eu costumo fazer? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Para pontuação em alguns jogos e no Dixit, eu uso esse aplicativo aqui, ó. Chama Scorekeeper. Esse aqui, ó. Então, aqui, ó. Então eu marquei a pontuação aqui com eu e a Júlia. Você quer adicionar alguém? O jogador vermelho, sei lá, a Márcia. Você põe lá a Márcia. Você quer adicionar mais um jogador, sei lá, amarelo. O amarelo tá ruim aí na câmera, né? O verde.
Você põe lá, sei lá, o Renan. Põe lá o Renan. Você quer tirar esse cara aqui, ó. Ah, não. Quero mudar o nome dele, vai. Não vou tirar. Vou mudar o nome dele. Aí você vai brincando aí pra você saber, né? O Neno. Tá bom? E... vou zerar essa pontuação aqui. Zerei a pontuação. Ok. Quando você marca os pontos, por exemplo, 3, 2, esse aqui fez 4, esse aqui fez 6. Vou colocar eu lá na frente, né? Então ele mesmo põe em ordem aí. É bacana, eu uso esse daqui pro Dixit, fica mais fácil, tá bom? Esse rosa aqui não tá saindo legal aí na câmera, né? Esse aqui é rosa. Vou mudar a cor aqui. Laranja vai ser legal aí, vamos ver. O laranja ficou melhor, tá bom? Esse aqui é verde, não é branco. Pera aí, vamos ver o azul. Um pouquinho melhor. Então é isso. Scorekeeper é o que eu uso para pontuação. Qual a grande diferença? Que você vai marcar, você elimina, né? Você elimina os coelhos aí, tá bom? Os coelhos são eliminados, você não precisa mais usar eles. Você vai marcar com esses daqui. Por que vem duas cores? Já vou explicar quando eu explicar uma nova forma da gente jogar o jogo, tá bom? Então, um jogo com mais de 6 jogadores, você pode até usar o jogo base, né? Vou chamar assim, a caixa base, né? Mas vai faltar os marcadores, né? Você vai ter que dar uma improvisada em questão dos marcadores. O Odyssey já vem para isso, e a caixa você pode usar. Eu uso a caixa do Odyssey para colocar todas as cartas e tudo mais, né? Uma outra situação que você pode fazer também, você pode jogar o seguinte. Então, imaginando aí, vou pegar outras 6 cartas diferentes aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Essa é assim. Aqui, ó. O narrador, na verdade, nessa nova versão, ele não põe cartas, tá bom? Então ele só vai falar uma frase. Ele vai falar a frase, por exemplo, a mesma frase, vai. O perigo está por perto, tá bom? E eu vou colocar as cartas aqui, imaginando com 5 jogadores. Vou colocar uma carta com 6 cartas, né? Ou, desculpa, 5 cartas, porque o narrador ele não põe. Então, o perigo está por perto. Vamos colocar aqui assim, ó. Deixa eu ver que fica legal para você ver. Fica assim. E o outro lado aqui, o perigo está por perto. Vou colocar essa aqui, ó. Tá bom? Então você já tem a numeração das cartas aqui. Essa é a 5, a 4, a 3. Imaginando que eu sou o jogador laranja. Pode ser? O laranja. O laranja eu tô com o meu pininho. O pininho azul, né? E a minha carta, sei lá, é essa aqui, ó. Tá bom? Tá uma carta a mais aqui, porque são 6 jogadores. Eu vou tirar essa carta aqui, tá bom? Essa carta é minha. Eu vou ter que votar na outra carta, eu vou votar na 5. E todos os jogadores vão fazer a mesma coisa, vão votar, menos o narrador. O que um narrador vai fazer? Imaginando que o narrador era o jogador verde, ok? O narrador é o jogador verde. O narrador, ele vai pegar um pino vermelho. Lógico que tudo isso você não pode mostrar para o jogador do lado, tá? E ele vai pontuar uma carta qualquer. Então ele vai pontuar a carta 11 aqui, ó. Vamos rodar essa carta 11 aqui, tá bom? Então ele pontua com o pino vermelho aqui a carta 11. Então vai ficar as coisas mais ou menos assim, ó. Você vai votar, o que eu faço? A galera vota, esconde o voto.
Dou 1, 2, 3 já, todo mundo está preparado, 1, 2, 3 já, todo mundo mostra o voto junto. Isso é importante porque se cada um for mostrando o seu voto, mostrar antecipado, pode influenciar na votação de uma outra pessoa. Por exemplo, se você é o primeiro colocado e o segundo colocado votou numa carta, você vai lá e vota também para você pelo menos empatar com ele em pontos, coisas desse tipo, né? Essas malandragens aí de jogador de board game. Você vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? O que acontece nessa nova forma? A carta em que o narrador colocou o 11 aqui, ninguém ganha ponto. Então, quem votou no 11 foi o cinza, tá bom? Então, o cinza e o dono dessa carta não ganha nenhum ponto. Aqui, a gente tem esses dois jogadores votaram na 4. Esse daqui votou na 3 e esse daqui votou na 5. Então, quem vai pontuar aqui? O narrador não pontua nessa rodada. O narrador, o jogador dono da carta 4. Vamos ver lá, vamos dar uma olhada aqui. O dono dessa carta aqui, né? Que é o jogador laranja, né? Que a gente deu o exemplo lá no começo do jogo. Ele vai ganhar 1, 2 pontos, tá bom? Por essa carta. Quem votou na carta 3, o dono da carta 3 ganha 1 ponto. O dono da carta 5 ganha 1 ponto. E o jogo acaba, segundo as regras, assim que cada jogador tiver a oportunidade de ser uma vez o narrador. Ou não, você pode também colocar um número de pontos, até 30, né? Ou você pode 2 rodadas de narrador, enfim, você faz o que você quiser. Você pode misturar também as duas formas, a tradicional, e você usar esse pino vermelho para o narrador colocar esse pino e eliminar a pontuação de uma das cartas. Você pode mesclar. O pessoal também usa contar uma história, né? As frases têm que ir contando uma história, né? Eu já fiz isso no meu aniversário, que eu fui lá na Ludus Luderia. A gente tava numa galera gigante, lá tava umas 14, não chegou, acho que, umas 14 pessoas. Então a gente, 12 delas juntou, eram 2 casais lá, e a gente jogou um Dixit com 12 pessoas e fomos contando uma história. Foi bem hilário, porque a história sempre fica uma coisa sem pé, sem cabeça, muitas vezes engraçada, né? Principalmente quando tem criança na jogada, então o negócio fica muito legal. Então esse daqui é o Dixit. Espero ter trazido um fôlego novo aí pro seu jogo, né? Eu acho que às vezes os gamers, eles olham meio de rabo de olho, entorta o nariz para esse jogo, né? Mas entorta o nariz, mas joga, né? Porque quanto menos gamer for o seu grupo, mais eles vão gostar do Dixit. E aqui, cara, não tem para onde correr. Se eu não começar com a partida de Dixit e depois o Avalon, eu não consigo chegar nos jogos maiores. Então você tem que conhecer o seu grupo, tem que saber um jeito de você também não assustar o pessoal e eles ficarem com a cara de conteúdo para você, né? Qual que é a melhor abordagem que você pode fazer. Então, eu sei que aqui para o meu grupo, se eu entrar direto com alguns jogos mais pesados, eles serão rejeitados. Mas se eu preparar a turma com um Dixit, com um Avalon, o pessoal já vai aceitando mais um jogo mais pesado, tá bom? Então, esse daqui é o Dixit, eu sou o Dixit Odyssey, eu sou o Anderson, você está no Games on the Table. Eu agradeço pelo pessoal que tem chegado novo aí. Galera, vocês são muito bem-vindos. Agradeço o pessoal do Redomanet, que tem subido os vídeos aí na Ludopedia. E agora só a Ludopedia, né? O Redomanet, o canal foi pro saco. Só ficou a Ludopedia mesmo, o que é mais bacana, um canal só. E quero mandar um salve aí também para o pessoal
do meu grupo aqui, que ama o Dixit, que estava falando que não podia continuar o canal sem gravar uma resenha do Dixit, tá aí, pessoal, a resenha do Dixit. Se tiver alguma coisa nova, você pode colocar aí nos comentários. Se você compartilhar o vídeo, eu agradeço muito. Se você curtiu, dá um ok aí, ok? E muito obrigado.